Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde e boa noite. Aqui é o professor Antônio, né? Olha só, devido a alguns questionamentos de alguns alunos, né, especificamente um ou dois alunos, na verdade, não são muitos, né? Mas se há dúvida, a gente vai estar esclarecendo. Com relação à questão 11 do exercício, que eu acabei esquecendo de mencionar para vocês, né, qual era a alternativa correta, e também com relação à questão número 7 do trabalho, não é da prova online, né? Questão 7 do trabalho, que ela me parece que é um pouco mais complexa que as outras, né? Apesar de ter no exercício tem uma questão semelhante a essa, só que no exercício era a área de um retângulo, né? E aqui é a área de uma circunferência, de um disco. Então muda, na verdade, só isso. Mas eu vou estar fazendo essa resolução do trabalho. É bom para vocês, porque além de explicar, vocês já ganham uma questão, né? Pronta. E a do exercício, então, como eu falei, que eu vou ter que fazer, que eu acabei não fazendo na resolução dos exercícios, não mostrei para vocês, né? Vamos lá, então? Olha só, é bem simples essa questão, não requer conta nenhuma, na verdade, né? Olha ali. Os quadrinhos mostram, os quadrinhos é esse daqui embaixo, né? Por meio da projeção da sombra de uma árvore, então é a projeção da sombra, da árvore do menino, a sequência de períodos do dia matutino, meio-dia e vespertino que é determinada. Então, aqui eu tenho matutino, nessa sequência, né? Nessa sequência que está sendo dada ali. Aqui é matutino. Aqui eu tenho o vespertino, né? Meio-dia, desculpa. Exatamente meio-dia. Meio-dia. E aqui eu tenho o vespertino, né? Que no caso, aqui é manhã, meio-dia exatamente, quando o sol está a pique, né? E aqui é durante a tarde. Então, olha só, perguntas, as alternativas, ou melhor dizendo, seriam as seguintes. Eu vou ter que assinalar uma dessas questões, né? Aparentemente parece que todas estão corretas, mas elas são muito parecidas. Mas tem que sempre observar com relação ao enunciado aqui, ó, projeção da sombra, né? Então, vamos lá. Alternativa A. Pela estação do ano, por que determina essa projeção de sombra aqui, né? Do menino, por exemplo, a sombra do menino está para frente aqui, muito provavelmente o sol está nesse sentido aqui, né? Então está fazendo essa projeção do menino e da árvore aqui, né? O meio-dia, o sol está a pique, o sol está aqui em cima, né? Então a sombra do menino está embaixo e a sombra da árvore está embaixo. E à tarde, quando o sol está nessa posição, né? A sombra já mudou de posição, né? Agora a sombra está virada para o outro lado. Então, por que essas sombras elas se comportaram dessa maneira? Por que a projeção dessas sombras se comportou dessa maneira, né? E pela estação do ano, sendo que no inverno os dias são mais curtos e no verão do que no verão, quer dizer, no verão os dias são mais longos, né? Isso é fato, a gente já conhece e sabe disso. A projeção da sombra não se dá pelo fato de o dia ser mais curto do que no verão, né? Mais curto no inverno do que no verão ser mais longo. Não por isso. E isso é fato, acontece de o dia ser mais curto no inverno, né? E mais longo no verão. Mas não é por isso que a sombra se projeta, se comporta dessa maneira, né? Não é por isso, não. Então vamos para a segunda alternativa. Pela posição do menino em relação à árvore. Também não, né? Olha só, o menino poderia estar aqui na frente, o menino poderia estar lá no final, em qualquer posição que o menino tivesse, a 1 metro da árvore, como está aqui, ou a 50 metros da árvore, a projeção da sombra iria ser a mesma. Ele iria projetar uma sombra X aqui, a árvore poderia estar projetando uma sombra Y, né? Mas o tamanho dessas sombras não iria mudar e nem a posição delas, independente da posição do menino. Se ele está muito próximo, muito longe da árvore, as projeções das sombras seriam as mesmas, né? Então não é pela posição do menino em relação à árvore. Item C, pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra. De fato, vai ter que ser essa alternativa correta, a alternativa C. Por quê? É pela posição, é pelo movimento aparente, né? A gente sabe que, na verdade, quem se movimenta é a Terra, não é o Sol em relação à Terra, né? Claro que a Terra se movimenta em relação ao Sol, mas o Sol também se movimenta em relação
dentro da galáxia, né? E a galáxia também se movimenta em relação a outras galáxias, então, mas o movimento aparente em relação ao Sol, em torno da Terra, quer dizer, o Sol aparentemente ele gira em torno da Terra, né? Aparentemente, porque quem gira em torno do Sol é a Terra. A gente está falando de helocentrismo, né? Não é mais aquela teoria antiga que dizia que a Terra, geocentrismo, dizia que a Terra era o centro do universo, enfim, mas não é por isso, né? Voltando aqui, pelo movimento aparente do Sol, sim, porque de manhã o Sol estava aqui, né? O meio-dia o Sol está aqui, a sombra está se comportando diferente, e à tarde o Sol está aqui, a sombra está se comportando diferente. Ela estava nessa posição, passou para baixo da árvore e agora está nessa posição. Assim como a sombra do menino estava aqui, agora passou embaixo e agora está no outro lado, na frente do menino, né? Então, o que eu posso estar deduzindo disso daí? É que a sombra se comporta, a projeção da sombra, ela tem essa alternância de posição por causa do aparente movimento do Sol em relação à Terra, em torno da Terra, né? Então essa é a alternativa correta, né? E vamos ver se poderia ter outra alternativa correta e eu não percebi. Pelo fuso horário específico de cada ponto na superfície da Terra, a gente sabe que, de fato, também em cada ponto na Terra existe um fuso horário específico, né? No Brasil mesmo a gente encontra vários fusos horários. Mas não é por isso, independente de onde ele tivesse, qualquer local da Terra, as projeções da sombra seriam exatamente a mesma, independente de onde ele tivesse. Não que eu estou comparando a mesma árvore, né? Não se eu pegar essa árvore aqui e depois, vamos dizer, fazer uma comparação com outra árvore no outro país onde o fuso horário é diferente. Não, nessa mesma árvore aqui no Brasil, a sombra seria assim. Se ela tiver essa mesma árvore, se ela tivesse lá no Japão, nesses horários, né, do dia, a sombra iria se comportar da mesma maneira. Então não é pelo fuso horário, né? Então vamos aqui, ó. Pela posição vertical da árvore do menino. Não, né? Não tem. Se ele estivesse deitado também, haveria uma projeção de sombra, né? Não, independente se ele estivesse na vertical, na diagonal ou na horizontal, essa sombra também seria projetada. Maior, naturalmente, mas a sombra seria projetada de qualquer maneira, né? Então não é pela posição vertical da árvore do menino, é sim pelo movimento aparente do Sol em torno da Terra. Ficaria melhor até se a questão tivesse, né, do movimento da Terra em relação em torno do Sol, né? Mas aqui também está certo, como colocou aparente, né? Então é a alternativa C dessa questãozinha, tá? Não precisa conta nenhuma. Todas as alternativas eram muito viáveis, né? Ela deixava alguma sombra de dúvida, mas a gente pensando exatamente na projeção da sombra, então a gente conclui que só pode ser a alternativa C, né? Então agora vamos para a questão de número 7, do trabalho, né? Aquela que eu estava explicando agora foi a última do exercício, a questão 11 do exercício. Essa questão número 7, eu não expliquei ainda a questão do trabalho, né? Assim como eu não expliquei a do exercício, né? Tinha me esquecido, mas essa aqui é para esclarecer dúvidas mesmo. Então vamos lá, ó. Uma lâmpada de dimensões desprezíveis está fixada no teto de uma sala, cujo pé direito é de 3 metros. Pé direito seria a altura, né? A altura da sala, né? Do chão até o teto. Na engenharia, a gente chama de pé direito. Na arquitetura, engenharia, né? A gente chama de pé direito. É a altura da sala, de 3 metros. Um disco opaco de 20 centímetros de diâmetro é suspenso a 75 centímetros do teto, de modo que suas faces estejam horizontais e seu centro está na mesma vertical da lâmpada. Calcule a área da sombra projetada pelo disco sobre o piso da sala. Estou meio rouco hoje. Mas vamos lá. Eu vou desenhar aqui para poder clarear um pouco essa situação, né? Essa situação, problema que a gente tem aqui. Então, aqui supostamente é uma sala, né? Aqui está a lâmpada. Então eu vou fazer um desenhozinho. Aqui está a lâmpada no centro da sala. Eu tenho um disco pendurado aqui, né? Nesse teto por um fio, né? E esse disco ele tem um diâmetro está falando ali que ele tem um diâmetro de 20 centímetros, o diâmetro do disco, né? A altura do disco até o teto da sala já estava falando ali que é de 75 centímetros, né? Está falando, esse disco até ali tem 75 centímetros. Eu quero saber, olha só,
A lâmpada está lá, o disco está aqui. Vai haver uma projeção de uma sombra aqui embaixo. Isso é certo, né? Eu quero saber qual é o tamanho da projeção dessa sombra aqui embaixo. Ó. Isso aqui é a sombra, né, daquele disco lá em cima. É óbvio que vai ser maior. Por quê? Porque o disco está mais próximo da lâmpada do que do solo, né? Então, naturalmente, essa sombra vai ter que ser maior. Isso é fato também. O pé direito da sala a gente viu que é de 3 metros. Então, naturalmente, o que eu vou ter que estar usando aí? Vou ter que estar usando a fórmula da câmara escura, né? A fórmula da câmara escura é I sobre O igual a P' sobre P. Mas então, quem é quem nessa situação aqui, nessa fórmula, né? Esse é o problema. Esse é o problema que vocês têm dificuldade de estar resolvendo. Mas vamos lá, é bem simples, quer ver? O I é a imagem é a sombra dentro da câmera. Então, o meu I eu estou procurando, não sei quem é, né? Estou procurando. Vamos lá. O meu O é o objeto. O objeto tem um diâmetro de 20 centímetros, né? 20 centímetros. O meu P' é o tamanho da câmera, ou seja, é da entrada do orifício da câmera, a entrada de luz do orifício na câmera, até o fundo da câmera. Nesse caso, da onde a lâmpada está até o chão, né? Do teto até o chão, que seria de 3 metros. No caso, eu vou estar representando aqui em centímetro, porque a gente está trabalhando aqui em centímetro, então eu vou estar usando tudo em centímetro para ficar numa escala padrão, né? Não vou estar usando escalas diferentes de medida, porque o resultado vai dar totalmente alternado. Vamos ver outro item que falta, o P. Quem é meu P? O meu P é exatamente a distância do objeto até o orifício da câmera, que nesse caso é a distância do objeto até a lâmpada, né? Do objeto até a lâmpada, que vai dar, que é 75 centímetros. Normalmente a gente vinha trabalhando alguns exercícios ali, fazendo alguns exercícios, que o objeto estava na parte externa da câmera, né? Mas é a mesma coisa. O P sempre vai ser, o P aqui não é linha, né? O P sempre vai ser a distância do objeto até a entrada de luz. Nesse caso, a distância do objeto está na parte interna da câmera já, até a entrada de luz, que no caso é a própria luz, né? Não é uma entrada, é a própria luz. Tá? Então, continua sendo o meu P, é a distância do objeto até a entrada de luz, ó, 75 centímetros. Tendo os dados, agora ficou, vamos dizer assim, que ficou mais tranquilo a gente trabalhando essa conta aqui. Vamos lá, então. O meu I eu estou procurando. O O é objeto, que é 20 centímetros. É igual ao P', que é o tamanho da câmera, né? Do orifício até o fundo da câmera, 300 centímetros. E o meu P é 75 centímetros, que é a distância do objeto até a entrada de luz, ou então do objeto até a lâmpada, né? Vamos ver aqui, ó, vamos multiplicar invertido, né? I vezes 75 fica 75i, é igual 20 vezes 300, né? No caso, 2 vezes 3 dá 6. É só acrescentar os 3 zeros ali, 6.000. I é igual a 6.000 dividido por... Aqui 75 está multiplicando, passa dividindo. Então, I é igual a 6.000 dividido por 75, eu tenho 80. 80 é o quê? Centímetro. Beleza. O que eu achei? Eu achei o diâmetro da sombra. Aqui, ó, 80 centímetros. É isso que eu achei. Isso daqui nada mais é do que o diâmetro da sombra projetada. Tá? O disco tem um diâmetro de 20, a sombra tem um diâmetro de 80. Mas a pergunta não é sobre o diâmetro da sombra. A pergunta é a área da sombra projetada. Né? Então, eu preciso usar a fórmula de cálculo de área. E a fórmula é essa, né? A área, então, seria π vezes o raio ao quadrado, correto? É essa que a gente tem, né? É cálculo de área da superfície de um círculo, né? Não é o cálculo de perímetro. Se fosse para cálculo de perímetro, seria outra fórmula, né? Aí o perímetro seria 2 vezes π, né? É diferente disso aqui. Então, vamos lá.
Aqui é o seguinte, como é que a gente vai resolver? A área igual o π. A gente tem aqui, eu passei para vocês, ó, é 3,14 vezes o raio. Vocês observam que o raio, eu não achei o raio, eu achei o diâmetro. Mas a gente sabe que raio é igual a diâmetro dividido por 2. Raio é igual a, o diâmetro que eu achei é 80 dividido por 2. O raio, então, é 40 centímetros. Que raio? O raio é isso aqui, né, gente? Se o diâmetro do disco tem 80, o raio é daqui até aqui, né? Isso aqui é um raio, né? Esse raio aqui é o que eu estou pedindo aqui, né? Que vai ser usado na fórmula. É só lembrar do raio da bicicleta, né? O raio da bicicleta não atravessa o aro da bicicleta de fora a fora. Ele sai do aro até o centro, né? Do aro. Então, vamos lá. Vezes o raio, que é 40, né? 40 ao quadrado. Né? Vou botar aqui para não confundir. Ó. Então, a área é igual a 3,14 vezes 40 ao quadrado. 4 vezes 4, 16, né? É só acrescentar mais 2 zeros, 1.600. 40 ao quadrado, 1.600. A área é igual a 3,14 vezes 1.600, vai dar 5.024 centímetros quadrados, porque eu achei a área. A área agora dessa sombra é de 5.024 centímetros quadrados. Qual era a área do disco? A área do disco era pegar esse diâmetro, né, que é 20 vezes 20 dá 400, vezes 3,14. Aí eu acharia 1.024. Só que isso era a área do disco. E aí eu não posso estar usando esse 1.024 de área para achar aqui. Daria totalmente errado. Porque aí seria uma área, eu só preciso de uma dimensão, né, para poder estar calculando a sombra. Certo? Então a resposta é essa daqui, ó, 5.024. Legal? Ela é um pouquinho diferente da questão que está no exercício, né? Eu sei, porque lá no exercício era uma forma retangular. E aqui uma forma circular, né? A forma para cálculo de área muda um pouquinho. Lá era base vezes altura dividido... Base vezes altura, desculpa. Acharia a área, né? Aqui não. Como é um círculo, é π vezes raio ao quadrado. Mas de qualquer jeito a gente acha, né? O que mudou daquela para essa? Mudou que aqui eu tenho que achar a área da circunferência, né? E lá eu tinha que achar só a área da superfície retangular. Tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima.